A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Hoje é 29 de janeiro e nós estamos começando mais uma semana lendo toda a palavra do Senhor. Você vai se lembrar que 2022 começou num sábado, então nós estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias este ano e hoje é, se eu não me engano, a quinta semana de janeiro. Olha como é que o tempo voa, hein? Já estamos na quinta semana de janeiro já está acabando, mas nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor todos os dias. Maravilha, né? Hoje nós vamos ler alguns capítulos de Êxodo e eu tenho algumas imagens que eu vou colocar aqui para ajudar a nossa compreensão da leitura de hoje. Então, vamos, portanto, à leitura de hoje. Instruções para o tabernáculo. Enquanto Moisés se encontrava com Deus no Monte Sinai, Deus dá a Moisés longas instruções para o projeto e construção de um local de adoração. É chamado de tabernáculo ou tenda do encontro e pode ser movido junto com os israelitas enquanto migram pela região do Sinai. O tabernáculo será preenchido com a santa presença de Deus e haverá dentro do tabernáculo um altar a ser presidido por sacerdotes com a ajuda de homens da tribo de Levi. Aqueles que ministrarem usarão roupas especiais em seus momentos de serviço. Dentro do tabernáculo serão feitas várias ofertas e outras cerimônias acontecerão conforme Deus instruiu. De particular importância serão vários itens de significado nacional e religioso que devem ser mantidos dentro do tabernáculo, incluindo uma arca ou baú de madeira que eventualmente vai conter a vara de Arão, um pote de maná e 2 tábuas da lei. A arca em si deve ter cerca de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de profundidade. Acima da arca deve haver uma tampa de expiação decorada com 2 querubins. Haverá também uma mesa especial de madeira de acácia, um candelabro de ouro ornamentado com um desenho específico e o altar de incenso. O próprio tabernáculo deve ser construído com os melhores materiais. Usando 45 centímetros como um côvado, o pátio do tabernáculo terá aproximadamente 45 metros de comprimento e 23 metros de largura, com paredes de pouco mais de 2 metros de altura. Uma parte especial do tabernáculo deve ser chamada de lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote entrará uma vez por ano para buscar expiação pelos pecados do povo. Os detalhes das plantas dadas a Moisés, bem como as descrições das vestes sacerdotais, não apenas despertam o fascínio da pessoa, mas também sugerem que nenhum detalhe da adoração do homem a Deus é pequeno demais para a preocupação de Deus. Ok? Nós vamos começar então com Êxodo, capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Lembrando, irmãos, que Moisés está lá no monte e Moisés está recebendo essas instruções durante aqueles 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte, envolvido pela nuvem da glória de Deus. Então Deus diz: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Então é uma oferta voluntária que Deus quer que as pessoas tragam por livre e espontânea vontade. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze,
pano azul, púrpura e carmesim, linho fino. E o linho fino era branco, assim, quase que a cor da neve, o linho fino daquela época. Pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho e peles finas, madeira de acácia. Acácia era uma árvore muito dura, uma madeira muito dura, então ela era mais resistente a insetos, como cupins, insetos desses tipos que gostam de comer madeira. Eles não é uma árvore desejosa para esses tipos de insetos, então é uma árvore muito mais resistente. Azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Nós vamos ver imagens sobre isso daqui a alguns momentos. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então, Deus vai mostrar para Moisés o molde, o exemplo das coisas que ele quer que Moisés e o povo de Israel fabriquem, construam para Deus habitar no meio do povo. Isso nos dá a entender que o tabernáculo, as peças, os utensílios, tudo que Deus mostrou para Moisés fazer na terra, são símbolos daquilo que existe nos céus, são símbolos daquilo que Deus mesmo já fez. E são símbolos também, nós vamos ver, são símbolos de Cristo. Muitos desses elementos do tabernáculo, assim como o tabernáculo em si, tudo aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver isso. Vamos primeiro falar, então, sobre a Arca da Aliança. Eu tenho aqui uma foto para colocar para nossa ajuda, ok? A Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento. Eu escolhi essa foto porque tem aqui dois homens prostrados, né? O sacerdote e o sumo sacerdote, que é o da direita, e outro prostrado aqui na presença da arca, para nós termos uma ideia do tamanho, sabe, da arca em comparação com um homem, com uma pessoa. Então você pode ver que não era um objeto pequeno, era um objeto grande. Então Deus dá as medidas para a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. O ouro fala da pureza, ouro puro, fala de Deus, que é o dono do ouro, da prata. Então fala da realeza, da riqueza de Deus, do domínio de Deus. Versículo 12. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Tá meio pequeno aqui, mas aqui você pode ver 2 das argolas aqui, tá vendo? E elas estariam do outro lado, né, que está descosta para nós. Não dá para nós vermos, mas do outro lado teria mais 2 argolas. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Nós estamos vendo aqui os cabos, aqui, ó. Um cabo aqui, neste lado, e o cabo do outro lado da arca. Versículo 14. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Então tinha 2 levitas que andavam na frente, carregavam a arca pela frente, e 2 atrás, carregavam a arca nos seus ombros. Carregavam pelos cabos. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho
que eu lhe darei. O testemunho são as tábuas. O propiciatório. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade, nós estamos vendo ali, e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Então, os querubins vão ser soldados, chumbados juntos ali com a tampa, com esse propiciatório, que é a tampa da arca. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então, este instrumento, irmãos, este elemento, esta arca que Deus manda Moisés construir, vai passar a ser o lugar de onde Deus vai falar com Moisés. Vai ser sobre esta arca, no meio daqueles querubins, que Deus vai se fazer presente. Nós vamos ver que essa arca depois vai ser levada para o Santo dos Santos, o lugar mais reservado do tabernáculo, e é dali que Deus vai falar. Por isso, o cuidado de Deus nos detalhes aqui deste lugar que será o habitar da presença de Deus no meio do povo de Israel. Vamos então agora à mesa dos pães da propiciação. Eu tenho outra imagem aqui para isso. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as. Nós estamos vendo ali as argolas, você está vendo? Logo acima dos pés da mesa tem 2 argolas aqui na frente e da mesma forma tem 2 argolas lá atrás da mesa. Fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. E estes pães da propiciação, que simbolizam a provisão de Deus, são uma sombra para o pão que desce do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um símbolo aqui, dentro do tabernáculo, que aponta para a pessoa do Senhor Jesus. O candelabro. Vamos falar sobre o candelabro, então. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, e dá para você ver ali, ó, bem na ponta ali, quase na ponta, uma maçaneta e uma flor.
Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então, o candelabro é basicamente a peça do meio. E aí saem mais 6 hastes, né, para os lados, que formam as 7 lâmpadas ali do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices, com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Mais uma vez, Deus avisa a Moisés: tenha cuidado para fazer exatamente do jeito que eu te mostrei, Moisés. Você está reproduzindo algo que eu já fiz, algo que eu já preparei. Então, você precisa cuidar para fazer do jeito que eu te mostrei. Vamos falar agora sobre as cortinas do tabernáculo. Então, eu vou colocar aqui esta foto que mostram aqui várias partes do tabernáculo, ok? Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Você vai lembrar ontem que quando nós estávamos falando sobre os 10 mandamentos, e o segundo não faça ídolos, né? Não faça imagem de escultura de coisas que estão no céu, na terra ou debaixo da terra. Nós esclarecemos que o mandamento diz respeito à adoração a essas artes, a essas estátuas, a esses ídolos. Adorar estes ídolos, adorar estátuas feitas de homem é pecado, é contra o mandamento de Deus. Mas a arte em si, o artesanato, fazer essas imagens para decoração, neste caso aqui, para decorar o tabernáculo do Senhor, não é pecado. Inclusive, Deus mesmo ordena que o povo de Israel faça essas imagens. Então, tudo vai de acordo com o uso da coisa, né? O uso do objeto. Se nós usarmos o objeto como objeto do nosso culto, aí é pecado, aí é idolatria. Mas quando nós usamos o objeto para complementar algo, para enfeitar nossa casa, aqui no caso enfeitar a casa do Senhor, o tabernáculo do Senhor, aí não é pecado, é de acordo com a vontade do Senhor. Vamos ao versículo 2. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina, na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 lançadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. E aí nós vemos este conceito de uma coisa só. Nós vimos lá o candelabro era uma coisa só, a arca, o propiciatório, os querubins em cima do propiciatório tinham que fazer
uma coisa só. E aí Deus está enfatizando a singularidade de Deus, que Deus é tem um Deus verdadeiro. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e Deus está repetindo esse conceito de uma coisa só. É para lembrar o povo de Israel que aqui nós temos unidade, nós temos aqui união. E outra coisa, aqui lembra também a união que o povo de Israel precisaria ter. Eles são um povo agora, eles não são somente 12 tribos, mas eles são um povo escolhido por Deus para serem um povo, uma nação de sacerdotes e uma nação santa perante o Senhor. Vamos ao versículo 7. Façam também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. E aí nós estamos vendo, você vê, está recortado aqui para nós podermos ver o interior. Mas você vê que tem cortinas jogadas por cima e várias camadas de cortina, você vai ver aí. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 metro. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. Novamente, o conceito de um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. E é o pedaço, não dá para ver nessa foto, mas está jogado por trás. Versículo 13. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. As coberturas de peles e as tábuas. Façam também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 metros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo. Na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola, assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. E aí dá para você ver aqui na frente, você vê as 2 tábuas maior, tem igual na direita, lá atrás na esquina da direita e lá atrás na esquina da esquerda também, no canto da esquerda. Essas tábuas, elas foram feitas para sustentar e segurar no lugar as
ripas, né, como que fosse ripas, né, de acácia, que formam como que as paredes ao redor do tabernáculo. E as cortinas são jogadas em cima, como você está vendo nessa imagem. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Faça as travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Mais uma vez, faça o tabernáculo do jeito que você viu, Moisés. Você viu, eu te mostrei, eu quero que você faça do mesmo jeito na terra. O véu, o cortinado e as colunas. Faça também o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Nessa imagem que você está vendo, o santo lugar é o espaço maior, logo depois da cortina. Você está vendo ali na direita o sacerdote do lado de fora. Se o sacerdote entra, passa pelaquela cortina azul, roxa, ele vai entrar no santo lugar. Ali tem o candelabro, você está vendo, ali tem a mesa dos pães, e aí tem mais uma cortina do lado de dentro. E lá atrás daquela cortina está a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Aquele lugar é o Santo dos Santos. Então, isso. O santo lugar é o primeiro espaço depois da primeira cortina, e o Santo dos Santos é o segundo espaço depois da segunda cortina. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa. Então você está vendo aí, a mesa está lá na direita, o candelabro está na esquerda. Diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Ok? Vamos agora a Êxodo capítulo 27. Nós vamos falar sobre o altar do holocausto. Eu tenho uma imagem também para o altar. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres. Você está vendo aqui, 2 dos 4 chifres dá para a gente ver nessa imagem. Os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. E aí você está vendo, do lado de fora do altar tem vários utensílios aí no chão. Tem uma pá em pé,
tem um garfo em pé, o sacerdote está usando alguma coisa, alguma ferramenta para movimentar o sacrifício dentro do altar, e tem alguns baldes, algumas bacias aqui do lado de fora. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Isso não dá para a gente ver porque fica dentro do altar, então não dá para a gente ver nesta imagem. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira, de acácia revestidos de bronze. Estes cabos ficam do lado de fora, nós estamos vendo eles aqui. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Novamente, como foi mostrado no monte, assim o farão. O átrio. Vamos falar sobre o átrio do tabernáculo. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. Linho fino, lembra que nós falamos no começo que o linho fino era branco? Então, veja aí as cortinas brancas do lado de fora do tabernáculo. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oeste para o nascente será de 22 metros. Então, 40 de comprimento, 22 de largura. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases serão 3. Está falando da frente aqui do tabernáculo, a parte de baixo na direita desta imagem, onde tem um sacerdote ali em pé, pronto para entrar, ou um judeu preparado para entrar no tabernáculo. Ali vai ter 3 colunas de um lado, depois a cortina de púrpura, depois a cortina de abertura, depois a cortina de púrpura e depois mais 3 cortinas brancas do outro lado. Versículo 16. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2 metros e 20 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Nós não temos aqui imagens sobre o azeite, porque são alguns poucos versículos que só mesmo descrevem o tipo de azeite, a qualidade do azeite, o uso do azeite.
Então vamos ler versículo 20. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Ok? Agora nós vamos ao último texto que nós vamos ler hoje, que é Êxodo 28, as vestes sacerdotais. Eu tenho aqui uma imagem que mostra as primeiras vestes na esquerda são as vestes dos filhos de Arão. Os filhos de Arão seriam sacerdotes com ele, mas não seriam o sumo sacerdote. Arão sozinho seria o sumo sacerdote. Então, esta imagem no meio, esta roupa no meio, e aí a mesma roupa, né, o mesmo modelo de costas está mostrando a roupa do sumo sacerdote. Então, a primeira roupa ali toda branca são os filhos de Arão, que eram só sacerdotes, não o sumo sacerdote. E aí temos as roupas de Arão, que nós vemos a frente e o verso dela. E Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Então vamos falar sobre as vestes sacerdotais. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. E a glória e a beleza que Arão vai receber não é por sua pessoa, mas sim pelo significado do cargo, da graça que Deus derramou sobre Arão ao escolher ele para ser o sumo sacerdote. Este cargo, este privilégio que Arão teria, seria uma glória para ele, seria algo de louvável para ele. A glória de Arão e a beleza de Arão é essa, no cargo que Deus deu a ele, não na pessoa dele mesmo. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. E aqui nós vemos que Deus capacitou homens. Nós vamos ver isso mais tarde, muito explicitamente. Deus vai capacitar um certo homem para ser um engenheiro. E aí ele vai desenvolver uma série de coisas, construir uma série de coisas. Então, Deus deu sabedoria a homens, não somente aos sacerdotes. Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa. Deus não usa somente o pastor da igreja, os evangelistas, os presbíteros, as pastoras, né? Não, Deus usa qualquer pessoa que Ele quer usar, a pessoa que se coloca na presença do Senhor e tem fé em Deus para fazer algo para Ele. Aí Deus capacita essa pessoa. Qualquer coisa que nós fazemos para o Senhor, quem nos capacita para fazer é Deus. É Deus que nos capacita. E Deus aqui encheu certos homens do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral. Nós estamos vendo aí este elemento no peito de Arão, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. A estola sacerdotal. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam
as duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidor. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E aí dá para você ver, tá meio pequeno, mas nos ombros do sacerdote tem 2 detalhes ali, vermelhos. Então são essas pedras que o texto da palavra do Senhor se refere. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Qual o propósito dessas pedras nas roupas do sumo sacerdote? Quando ele entrasse no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, estaria escrito nos seus ombros os nomes das 12 tribos de Israel, representando toda a nação, representando todo o povo de Israel. E não que Deus tivesse esquecido os nomes, mas era um símbolo de que Arão estava levando sobre os seus ombros a carga de toda a nação de Israel. Todas as pessoas, todos os pecados da nação de Israel estavam sobre os ombros de Arão naquele momento que ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pela nação. E da mesma forma, a Bíblia diz que os nossos pecados, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e nós o reputamos como aflito de Deus. Então, Cristo levou sobre si na cruz os nossos pecados, e não foi só o nome das 12 tribos de Israel, mas foi o nome de todas as tribos, línguas e nações do mundo. Todas as pessoas, Cristo levou sobre si os nossos nomes, quem nós somos perante Deus na cruz, quando Ele morreu por nós na cruz do pecado, na cruz, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. O peitoral. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. São essas 12 pedras que nós estamos vendo no peitoral do sumo sacerdote. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Então, os nomes estavam nos ombros do sacerdote, do sumo sacerdote, e agora os nomes estão no peitoral, no peito do sumo sacerdote.
para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Então, Arão levava os nomes nos ombros, que era o peso de Israel sobre os seus ombros, né? E levava também no peito, que representava Israel no seu coração, representava Israel no coração de Deus, o fato de que Deus tinha chamado Israel, escolhido Israel e separado este povo para ser o seu povo amado, o seu povo escolhido. Arão representava isso, levando Israel no seu peito também. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Novamente, falando da união, agora dos elementos, das partes, das vestimentas do sumo sacerdote, até nas roupas do sumo sacerdote, uma vez feitas, uma vez construídas, costuradas, fabricadas, elas nunca mais seriam separadas. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Então, o símbolo aqui para o povo era: Arão está levando vocês sobre os ombros perante o Senhor. Mas não só isso, Arão está levando vocês no coração. Vocês estão sendo carregados nos ombros e vocês estão guardados no coração de Deus. É um símbolo maravilhoso, irmãos, do cuidado e do carinho de Deus, até na forma do povo de Israel cultuar a Deus. Deus queria que eles entendessem o quanto eles eram importantes para o Senhor. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O Urim é luz e o Turim é resplandecente. A luz e o resplandecente estariam também nas vestes de Arão. Eram 2 pedras e a Bíblia não é muito clara sobre esses elementos, mas eram 2 pedras que faziam parte do culto que o sumo sacerdote oferecia ao Senhor. E era mais uma forma de representar a luz e a glória de Deus ali dentro do tabernáculo. Vamos continuar então ao versículo 31 para concluirmos a nossa leitura de hoje. As outras vestes sacerdotais. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda
da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Você está vendo isso? Se você olhar lá embaixo, nos pés do sumo sacerdote, você vai ver uns desenhozinhos alternando entre roxo e ouro, roxo e ouro, roxo e ouro. Esses são os romãs e os sininhos de ouro, e os romãs e os sininhos de ouro. Esse sininho de ouro, ele servia para o povo de Israel ouvir do lado de fora o sacerdote trabalhando e fazendo as suas tarefas e se movimentando. E enquanto ele estava fazendo as suas tarefas, se movimentando, os sininhos tocavam, e aí todos sabiam que o sumo sacerdote não tinha morrido na presença do Senhor. Porque se ele entrasse indignamente na presença do Senhor, Deus o mataria dentro do Santo dos Santos. Então ele entrava com esses sininhos, ele ia balançando o corpo o tempo todo que ele estava ali dentro do Santo dos Santos, fazendo a sua oferta ao Senhor em prol do povo, para que o povo soubesse que ele ainda estava vivo, ele não tinha morrido. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Vinha escrito no sumo sacerdote, irmãos, santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com o cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Então na testa de Arão vinha escrito: santificado ao Senhor. Vamos verificar? Santidade ao Senhor. É o que vinha escrito na testa de Arão sempre. Ok, vamos ao versículo 39. Você terá a túnica de linho fino, você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Mesma coisa, as roupas especiais deles vão ressaltar o cargo especial que eles receberam de Deus, a graça que eles receberam de Deus para exercer este cargo. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então nós vimos aí o cuidado do Senhor em preparar o lugar onde o culto ao Senhor seria feito. E aí nós lembramos que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo diz que nós somos o santuário do Senhor. Então nós devemos ter o mesmo cuidado com o nosso próprio corpo, aonde o Espírito Santo habita. E o nosso corpo, a nossa vida é o culto ao Senhor. O culto ao Senhor não é somente a nossa reunião com os santos no templo da igreja, aos domingos, às terças, às quintas, outros dias da semana. Aquele é o momento de cultuar ao Senhor.
juntos, mas nós cultuamos ao Senhor todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, em nosso próprio corpo. Todas as vezes que nós recusamos os desejos da carne e buscamos agradar a Deus, nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos oferecendo um sacrifício ao Senhor. E Deus se agrada disso. E assim como Deus chamou a nação de Israel para ser uma nação santa e uma nação de sacerdotes, assim Ele também chamou a sua igreja. Ele nos purificou com o sangue da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus Cristo, e colocou em nós o Espírito Santo para lutar contra a nossa carne, nos ajudar a lutar contra a nossa carne e gerar em nós o fruto do Espírito. Que Deus nos ajude a sermos o templo do Senhor, amém? Que Deus nos ajude a ser adornados, não por fora, como o apóstolo Pedro disse, né? Mas por dentro, em nossos corações, adornados de fé e temor e reverência e santidade ao Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Para que nós possamos ser a igreja para a qual Cristo nos comprou na cruz do Calvário para sermos, amém? Eu te agradeço muito por ter estado conosco mais uma vez hoje, lendo a palavra do Senhor. Eu espero que você gostou dessas imagens. Deixa aí nos comentários se você achou que essas imagens ajudou, ou se você tem alguma pergunta sobre alguma coisa que nós lemos hoje. Nós vamos fazer o possível para responder, amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui de volta lendo a maravilhosa palavra do Senhor, se assim Deus permitir, amém? Então, que Deus te abençoe e até amanhã.